Romanos capítulo 7, versículo 5 e versículo 6. Hoje nós vamos terminar essa parte, né, do versículo 5 e 6. Na semana que vem entrar numa parte bem complicada, mas Deus vai nos dar graça. Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6. E diz assim a palavra do Senhor: Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. O tema da minha pregação hoje é os privilégios da união com Cristo e a vida no Espírito. É o que nós vemos aqui nesses dois versículos. Mas só relembrando, a última semana eu falei que nós havíamos morrido para a lei. Era o que Paulo disse aqui nos versículos anteriores, do versículo 1 ao versículo 4. Que nós morremos para a lei mediante a morte de Jesus Cristo. E eu deixei bem claro, o que Paulo quis dizer quando, olha, morremos para a lei? Ele estava explicando que de fato a lei impôs a sua pena completa em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo pagou o preço e a morte de Jesus Cristo nos liberta das reivindicações penais da lei. Ou seja, aquilo que era punição, Jesus Cristo cumpriu. Somente nesse sentido, em nenhum momento eu quis dizer que nós devemos mostrar desinteresse pela lei moral de Deus, de forma alguma. Porque a tendência é a pessoa pensar, olha, já que morremos pela lei, não precisamos mais obedecer à lei. Isso é mentira. A lei no sentido moral. Em nenhum momento Paulo quis dizer isso, e nenhum pregador também, creio, quer dizer essas coisas. Mas, de fato, nós morremos para a exigência da lei, em relação à punição. Por quê? Porque Jesus Cristo foi punido, ou seja, o cumprimento da lei, toda a pena da lei foi ali colocada em Jesus Cristo. Pela morte dele, nós morremos para as punições da lei. Ou seja, a lei ela nunca foi posta de lado. Era disso que estavam acusando Paulo. Paulo colocou a lei de lado. Paulo disse que a lei não presta mais. Paulo disse que hoje em dia podemos viver sem a lei de Deus. Era essa acusação que estavam fazendo em cima do apóstolo. Então ele vem disso, de forma alguma. A lei sempre foi respeitada, honrada, inclusive na cruz do Calvário. E Paulo em Romanos 3 ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos. Ou seja, pela fé nós confirmamos a lei. E em Romanos 10, ele vai dizer assim, o fim da lei é Cristo. Quando ele diz que o fim da lei é Cristo, não quer dizer que a lei acabou, mas sim que nós não temos mais a obrigação de querer chegarmos ao céu mediante a obediência da lei, porque Cristo Jesus obedeceu no meu e no seu lugar. Ou seja, Cristo pagou o preço final da lei através da sua morte. E por conta disso agora, nós estamos livres para casar com outro Senhor, que foi a ilustração que ele deu aqui, no versículo 1 e no versículo 7. Mas, voltando para esse tema hoje aqui, os privilégios da nossa união com Cristo. Quando nós casamos, normalmente, eu espero que assim aconteça ainda, apesar que com a modernidade talvez vai sumindo isso. O que acontece? Normalmente a esposa recebe o nome do marido. Ela chamava lá Raquel da Silva, casa para se chamar Raquel da Silva César. Ou seja, o nome do marido está lá. E a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Então, um dos privilégios que nós temos de fato, quando casamos com esse novo marido chamado Jesus Cristo, é que o seu nome é colocado em nós. De que forma? Da forma que a justiça dele foi posta, acreditada em nossa conta. Ou seja, a partir desse momento, nós carregamos um novo nome. Qual o nome? O nome cristão. Cristão, por mais que seja no aumentativo, significa pequeno Cristo. Normalmente, quando usaram isso aqui lá em Antioquia, num sentido pejorativo, para diminuir os apóstolos, lá os pequenos cristos, eles queriam diminuir, mas na verdade, estavam dizendo algo que era verdadeiro. Somos pequenos cristos, somos noiva do Senhor, somos filhos dele. E nada mais justo do que quem casa com Cristo conhecer de fato o seu amor. Lá em Efésios 5, Paulo diz assim, maridos, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Jesus Cristo, ele amou a sua igreja a ponto de morrer por ela. E quando nós participamos desse novo casamento, a Bíblia diz que de fato experimentamos esse amor de Cristo sobre nós.
Eu sei que muitas mulheres, o sonho delas é ver alguém que morra de amores por ela. Eu apresento para você Jesus Cristo. Esse aqui morreu de amor por você. Não só pelas mulheres, é óbvio, mas por todos nós, sem exceção. Isso é evangelização. É mostrar que Cristo na cruz pagou o preço pelos nossos pecados e por conta da sua morte, nós temos o privilégio de sermos unidos a Ele, em uma só carne, um só Espírito, sermos unidos com Ele e usufruímos de todos os benefícios do nosso Senhor ou do nosso marido. Uma evangelização que não fala disso, meu irmão, é apenas uma evangelização superficial. Porque muitas evangelizações são assim. Elas querem apresentar Jesus Cristo apenas como uma agência de bênçãos. Olha, venha para Jesus Cristo e você vai ter casa nova, carro novo, os filhos gordinhos, com saúde, tudo é maravilha. Nada de mal vai acontecer com você. Nada contra, oramos por essas coisas também, é bênção. Só que isso é uma evangelização deficiente. Não é apenas isso que Jesus Cristo veio oferecer para nós. Muito mais, Ele veio dar a vida por nós. Ele veio nos dar o seu nome. Isso é muito melhor do que qualquer coisa dessas. Recentemente, eu não sei, mês passado, eu acho, lembra que casou lá o príncipe Harry com a Meghan Markle? E a internet hoje em dia, o pessoal faz piada com tudo, né? Eu lembro de uma fotinha que mandaram para mim lá. Estava bem na hora que o príncipe colocou o véu dela para cima, assim, aquele semblante de alegria. E é óbvio, né? Está casando. Não só pelo fato de ser com um príncipe, acho que ajuda mais, é claro, né? Mas pelo fato de estar casando. E colocaram uma frase assim embaixo, totalmente fora de contexto, é óbvio. Pensa numa cara de felicidade de alguém que nunca mais vai pagar um boleto bancário. É claro, fora de contexto isso daí. Mas se ela casasse com o príncipe apenas por conta disso, apenas pensando, olha, eu não vou trabalhar mais, não preciso trabalhar duro mais, meu futuro está garantido, ela estaria sendo uma mercenária. E aqueles que vêm para o casamento com Cristo pensando apenas em receber as coisas, é tão mercenário quanto ou até pior. Porque ele vem para Cristo apenas por conta das bênçãos que Cristo pode oferecer. E não por conta da vida que Ele deu. Não por conta daquilo que Ele pode fazer pelo noivo, mas apenas para receber. Eu venho falar para você, nem mesmo a própria felicidade é o centro do nosso casamento com Cristo. Ainda que sejamos felizes, sim, é verdade. Cristo dá felicidade. Mas a felicidade não é o centro. Quantas pessoas já ouvi dizendo, olha, mas calma aí, você está na igreja e não está feliz, tem uma coisa errada. Mas quem disse que você tem que estar na igreja para estar feliz? Quem disse, eu vou ser até mais um pouco enfático, quem disse que Jesus está preocupado com a sua felicidade? Diz a Bíblia que Ele está preocupado com a nossa fidelidade. Agora as pessoas se preocupam mais em ser feliz do que em ser fiel. E por conta de não se preocupar em ser fiel, acaba sendo infeliz, é óbvio. A felicidade é um subproduto do nosso casamento com Cristo. Ela nunca deve ser colocada no centro dos interesses de forma alguma. O verdadeiro propósito do casamento nosso com Cristo é, de fato, mostrar que nós morremos para a condenação da lei, para que dessa forma possamos viver em novidade de vida. Mas eu quero passar apenas 2 princípios aqui hoje. Primeiro princípio, quando vivíamos na carne, frutificávamos para a morte. Versículo 5 de Romanos, capítulo 7. Você pode acompanhar comigo? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para morte. Talvez você pense assim, o que Paulo quer dizer aqui, né? No passado estávamos na carne, vivíamos na carne. Dependendo do contexto, carne pode ter vários significados. O próprio contexto vai explicar. Mas você vai ver essa mesma palavrinha que quer dizer outras coisas, diferente da que eu vou explicar aqui. Por exemplo, Lucas 3, olha o que diz a Escritura. Os caminhos tortuosos serão retificados, né? Retos. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a Deus, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ora, carne aqui nesse sentido está se referindo a toda a humanidade, né? Toda a carne verá a salvação. Em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora, tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como assim vivo agora pela fé, né? Tenho na carne.
Ali está falando vida no sentido físico mesmo, do nosso corpo feito de carne e osso. Mas em Gálatas, capítulo 17, tem outro sentido ainda. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne milita contra o espírito. Aqui também tem outro sentido, aqui está falando de fato no sentido sensual, né? Que a nossa carne, o nosso desejo inclinado para aquilo que é errado, milita contra as coisas espirituais. E aqui no versículo 5, o próprio contexto deixa bem claro para que eu e você possamos entender. Diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em reais pela lei em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Quando vivíamos na carne, aqui Paulo está colocando carne, viver na carne em oposição a viver no espírito. É isso que a Bíblia diz, que antes de convertermos, antes de nascermos de novo, vivíamos de forma carnal. Quando nós nos convertemos, passamos a viver de forma espiritual. No contexto de Romanos, aqui, Romanos capítulo 7, é isso que ele quer dizer. Lá em João capítulo 3, quando dá o exemplo de Nicodemos, fica até mais fácil de entender. Diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Lembra, Jesus está falando para um religioso. Olha, quem nasce da carne é apenas carnal. Ou seja, é não regenerado, mas quem nasce do espírito é espírito. Ou seja, está na carne, portanto, aqui nesse contexto, é ser uma pessoa não regenerada, é estar ainda debaixo da lei. E Paulo diz, aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que são carnais, as paixões pecaminosas são realçadas. Eu sei que quando nós lemos, olha, até nós que somos nascidos de novo, às vezes, dependendo da situação, as nossas paixões pecaminosas são realçadas. As pessoas tendem a analisar paixões pecaminosas apenas com vida sexual. Fala de pecado da carne, sexo. Nem sempre. Quem disse que é só isso? É óbvio que não. Além do mais, quem diz que sexo é pecado dentro do casamento? Com a pessoa certa e no momento certo. Não há problema algum. Você lembra? Deus que criou. E além de criar, ainda ordenou. Ide, sede fecundos e multiplicai-vos. Meu irmão, ele disse isso para Adão e Eva, 2. Hoje temos vários bilhões de pessoas. Ou seja, eles mandaram ver. Muito. Então não é pecado, é óbvio que não. É ordem de Deus. Deus fez o homem com alguns instintos naturais. Não só esse instinto sexual, mas instinto de defesa, de sobrevivência. A grande diferença é, o homem deve aprender a controlar os seus instintos. Não importa qual seja. Por exemplo, fome. O ser humano naturalmente busca comida. Não é porque ele está com fome que ele é autorizado a roubar. Mas está com fome, roubei para comer. Não. Então agora o seu instinto autoriza você a fazer as coisas erradas? Muitos sexualmente também pensam assim. Olha, como eu tenho testosterona demais, eu sou obrigado a fazer esse tipo de coisa. Fora do casamento. Isso é engano. É você se enganar, é você querer enganar a Deus. Paixões pecaminosas aqui não está relacionado apenas a isso, mas em toda a necessidade que nós temos. A lei, a Bíblia diz que ela não criou em nós paixões erradas, de forma alguma. A lei é santa, como Paulo vai dizer mais à frente. Mas, de fato, quando nós lemos algo como, por exemplo, não furtarás. Talvez você nunca pensou nisso. Mas, de repente, você lê um mandamento, sabe quando parece que aquele negócio aflora dentro de você? Nossa, não pode o celular dando mole ali, meu Deus. Talvez você nunca tinha pensado. É igual pega uma criancinha e fala assim para a criança, não pode pôr o dedo na tomada. Meu irmão, você falou isso aí, o dedo dela cria um imã. Vai para a tomada. Se tem uma grama aqui na frente da igreja, ninguém passou, sempre dava a volta pelo lado. Mas um dia eu venho aqui e coloco uma plaquinha, proibido pisar na grama. Mas dá uma vontade de pisar, não dá? Nossa, por que não pode? Não é assim? Como eles dizem, aquilo que é proibido é mais gostoso? Não, não é pecaminoso. Isso sim. Quando nós seguimos os nossos desejos, Paulo diz aqui, nós sempre vamos frutificar para a morte. Primeiro, é claro, morte física. Quando nós frutificamos para a morte, quando nós seguimos os nossos desejos, nossos instintos naturais, isso sempre vai nos levar à morte. Morte física. Uma vida sem significado, que muitos pensam que morte é apenas, morreu. Não. Muitos são zumbis, são mortos vivos. Ele está lá vivo, mas a vida dele é oca, é sem significado, é sem prazer, é sem objetivo.
Porque ele está morto. Morto espiritualmente. Mas é óbvio, a Bíblia diz que tem uma morte ainda pior do que essa. Que é a segunda morte. Dessa daí, meu irmão, é difícil escapar. Apocalipse 21, versículo 8, João diz assim: quanto, porém, aos covardes, aí já começa aí, né, os medrosos aí. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia diz que dessa daqui, meu irmão, ninguém vai escapar, não. Aqueles que são covardes, impuros, assassinos, idólatras, segundo a Bíblia, não apenas essa morte física que eles terão uma morte ainda pior. Esse é o fruto de todos aqueles que ainda não estão no Espírito. É a definitiva separação de Deus. Porque morte na Bíblia está relacionada a isso, né? Ser separado de Deus. Não ver a face de Deus. E é isso que vai acontecer. E segundo, e último princípio, segundo princípio, viva em novidade de espírito. Versículo 6, você pode acompanhar comigo? Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Agora, porém, mais agora, servimos em novidade de espírito. Eu e você precisamos entender que o grande objetivo de Deus, após nos justificar, após nos declarar justos mediante o sangue de Jesus Cristo, é a nossa santificação. E santificação não tem a ver com o santo católico. Tira isso da cabeça, por favor. Santo significa literalmente separado. Ou seja, somos justificados para depois de ser justificados, sermos separados. Ou seja, separar de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é sujo, de todo pensamento que não procede de Deus. É para isso que Deus nos justificou, para que nós venhamos a ser separados. Devemos caminhar após a justificação. É que tem muitos crentes que são assim, olha, ai, converti, aleluia. E fica estagnado, e para. Não, mas a vida cristã continua. A nossa justificação é justamente para isso, para que nós possamos andar em santificação. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Para quem que é a vontade de Deus, a santificação? Para aqueles que são justificados, é óbvio, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele depois começa a dar exemplos de como que nós nos separamos do pecado. O bom de Paulo é que ele dá doutrina e é bem prático também na minha e sua vida. Como que nós nos santificamos? Como que nós nos separamos do pecado? Ele começa a citar aqui alguns exemplos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Prostituição não é só uma mulher que está com a bolsinha rodando, saia curta não, você sabe, né? Não é só isso. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, o nosso corpo, além de ser templo do Espírito Santo, deve ser algo que honra a Deus. As nossas roupas devem honrar a Deus. O nosso falar deve honrar a Deus. Nós devemos honrar a Deus em todo e qualquer momento. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Põe o próximo lá, por favor. Lascívia, desejo por algo proibido. Olha, Paulo diz, está sentindo esse desejinho no seu coração aí, de fazer algo errado? Quem nunca sentiu? Não é? Quem nunca quis matar o vizinho? Colocou som alto na hora que foi dormir? O marido, a esposa. Quem nunca teve aquele desejo? Hoje eu enfio o pé na jaca. A Bíblia diz, não pode, mata esse desejo. Ele continua. E que nesta matéria, qual matéria? Né? Aquilo que ele, volta ali, por favor. Qual matéria? Isso aqui que Paulo está falando. Vos abster da prostituição, saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. Próximo. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Olha que nome duro, hein? O Senhor é o vingador contra todas essas coisas. Prostituição, desejo proibido. Eu não sei quando você, mas quando eu leio essa palavra vingador, eu lembro daquele desenho Caverna do Dragão. Lembra o vingador que vem só para destruir?
É mais ou menos a imagem de Deus aí. Vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Sempre, olha, o que está oposto? O que é oposto à santificação? Impureza. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Você consegue ver que, aqui particularmente nesse texto, Paulo coloca em oposição a santificação à impureza, ao desejo maligno, aquelas coisas erradas. E ele ainda diz, né, olha, não ofenda nem defraude seu irmão. Ou seja, você não prejudique o seu irmão também. Ou seja, a sua vestimenta, o seu jeito, o seu modo de se comportar não pode prejudicar o outro. Você não pode defraudar o outro. Então nós, homens, devemos pensar, será que isso aqui pode passar besteira na cabeça da irmã? E a irmã também, é óbvio. Essa roupa aqui glorifica a Deus? Isso aqui que eu estou usando pode levar alguém a tropeçar? Isso aqui que eu vou pôr no Facebook, será que alguém pode olhar e, nossa, pensar alguma coisa errada? A Bíblia diz, não podemos. Não podemos de forma alguma. O objetivo da nossa libertação da lei é justamente isso aqui que Jesus diz, olha, nós devemos viver para Ele, de forma que nós venhamos a glorificar a Ele, sempre vivermos para o nosso Deus. E não é apenas ser moralista, não é questão de apenas acrescentar algo, né? Claro que não. Nós somos libertos de um dono e agora servimos a outro. E a Bíblia diz que nós devemos servir em novidade de espírito, ou seja, antigamente a lei foi dada de forma externa, lembra? Em tábuas de pedra. Era daquela forma. Mas a Bíblia diz que hoje a lei é em tábuas de carne, colocada em nosso coração. Ou seja, agora, para Deus, pecado, na verdade, sempre foi. É que Jesus veio explicar isso aí. Pecado para Deus não é apenas que nós fazemos de forma externa, com as nossas mãos, com o nosso corpo, mas principalmente aquilo que vai dentro do nosso coração também. Em Hebreus capítulo 8, fica bem fácil de entender. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual aliança? Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, Deus, a partir desse momento, vai colocar a lei dentro dos nossos corações. Então o homem, de fato, começa a ver a grande diferença. O que é a letra da lei, apenas o escrito, e o que é o espírito da lei. Aqui você já começa a ver uma grande diferença entre os religiosos e, de fato, aqueles que são espirituais. Os religiosos, assim como os fariseus, eles olham para o Sermão do Monte, olham para os 10 mandamentos e dizem assim, puxa vida, né? Não matarás, graças a Deus nunca matei. Não furtarás, nunca roubei ninguém. Não adulterarás, mas nunca traí minha esposa, meu marido. Ele pensa que ele está cumprindo a lei. Ele não entende que fazendo essas coisas, ele está apenas cumprindo a lei do papel. Apenas a lei externa. Apenas a letra da lei. Aí Jesus vem explicar para mim e para você o que é o espírito da lei. Ele diz assim, olha, você nunca matou seu irmão? Oh, que bom, hein? Já chamou ele de tolo? Já desejou mal para ele? Ah, então você é homicida da mesma forma e é réu do inferno. Você nunca adulterou? Ô, joia, troféu joinha para você. Ah, mas fica assistindo as paniquetes lá. Sua cabeça vive passando pensamentos perdidos, mundanos. Você não vê a hora do marido, da esposa dormir para você dar uma pulsadinha na internet. Para Deus é adultério da mesma forma. Daí começa a ficar difícil já para mim e para você. Você precisa entender, meu irmão, que pecado não é apenas não praticar certas coisas. Mas eu nunca fiz isso. Para Jesus Cristo, se você deseja algo na sua mente, se você põe algo no seu coração, para Ele é pecado da mesma forma, porque Ele vê o coração. O homem vê apenas o externo, isso é verdade. Mas Jesus vê o coração. Portanto, toda moralidade sem espírito para Deus é trapo de imundícia. E viver em novidade de espírito é saber que de fato o pecado não é apenas aquilo que fazemos de forma externa. Mas se o nosso coração está corrompido, se a nossa mente está corrompida, para Deus somos réus da mesma forma. Na lei, o motivo do nosso relacionamento com Deus era o medo de Deus, do que seria da nossa vida após a morte. Eu tenho certeza, se pudéssemos provar, ou se alguém pudesse provar, por A mais B, que a morte física é o fim de tudo, muitos mudariam seus conceitos de comportamento hoje. Por quê? Mas calma aí, eu tento fazer o que é certo porque eu penso na outra vida. Mas se não tem outra vida, comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Talvez isso seria o desejo de muitos. O motivo da obediência de alguns, talvez, é a satisfação própria. Porque convenhamos, quando você é alguém moralmente correto, você olha para o fulano do lado, graças te dou que não sou como os demais. Se essa motivação entra no nosso coração, a Bíblia diz que é pecado da mesma forma. Mas na nova vida, na vida no Espírito, a Bíblia diz que o nosso desejo é para agradar a Deus em todas as coisas, até nas mínimas coisas. Meu Deus, você vai trabalhar, meu irmão, você tem que pensar que você trabalha para Deus. Não importa o que você faça. É pedreiro, pintor, eletricista, não interessa. Você está fazendo para Deus. E na nova aliança no Espírito, de fato nós sabemos que, olha, não apenas o que eu faço de forma externa é errada, mas a motivação interna também é errada. E se a motivação interna é errada, então eu tenho que de todo o meu coração, nos meus pensamentos, nos meus desejos, sempre pensar no melhor. O desejo de agradar a Deus é por gratidão. Eu não sei quanto a você, mas às vezes pessoas fazem coisas para nós, coisa simples, a gente já fica agradecido. Uma vez meu filho caiu na piscina lá no retiro que a gente estava, não ia nem morrer, eu acho, né? Não ia nem morrer. O irmão pulou com tudo lá, com celular, com carteira, com tudo. Arrancou, menino, tá? Mas eu sou tão grato pelo irmão que fez isso. Mas o que é isso que ele fez comparado àquilo que Cristo fez por mim e por você? E por conta de termos esse entendimento daquilo que Cristo fez, a Bíblia diz para nós, olha, por conta disso, seja grato. E esse é o desejo que deve estar no meu e no seu coração. E para encerrar, 2 Coríntios 5:14, Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Constrange aqui não é aquela historinha, ai, tô com vergonha. Não tem nada a ver, não. Constrange aqui é no sentido de sufocar. Sabe quando você é sufocado por alguém? Que aperta, que abraça. Tem uns parentes meus que é assim, às vezes eu tô chegando da corrida, meu Deus, pingando o suor. Ah, dá um abraço aqui, não larga. Ai, meu Deus do céu, terrível. Mas a Bíblia, quando diz o amor de Cristo nos constrange, é nesse sentido, né? Nos sufoca, nos aperta. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E olha como que diz o versículo 15: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o amor de Cristo é derramado sobre nós, nos constrange, para que nós possamos viver em novidade de espírito. De que forma? Não vivendo para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós. Essa deve ser a motivação do meu e do seu coração, meu irmão. Em 1 João 5,3 diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Ou seja, quando nós de fato entendemos aquilo que Cristo fez por nós, não é um peso obedecer os seus mandamentos. Não é um peso cultuar a Deus às quartas e aos domingos. Não é peso orar. Não é peso ler a Bíblia. Fazemos tantas coisas. Mas quando entendemos aquilo que Deus fez para nós, essas coisas ficam muito mais leves. Ou seja, não é mais a contragosto que fazemos as coisas, mas de coração. E que Deus de fato possa dar a mim e a você esse coração que faz por gratidão, por amor. Porque segundo a Escritura, isso é viver em novidade de espírito. Saber que Ele morreu por nós, para que nós vivamos por aquele que morreu em nosso favor. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?